Crisantino, vamos entrar. Bora, Crisantino. Grande Crisantino, tudo bem? Tudo bom, Rangel? Tudo jóia, Boa você? tarde a Boa todos aí. tarde. Boa tarde. Então, Crisantino, vou fazer uma pergunta bem simples para você aí. mas deixa eu até já te apresentar, pessoal. Crisantino, eu lembro, a gente se conheceu na Unicamp, não foi? Numa palestra. Isso mesmo. Ele trabalha numa empresa que a gente fez uma live no ano passado também, que é a Arx, né? Arx, Isso. aí, que é uma empresa que trabalha com IFC, ICF, IFC é de BIM, de ICF, que é basicamente o isopor fazendo parte da estrutura, não só como forma e preenchido de concreto, que é um sistema que, do ponto de vista de distribuição de tensões, de carregamento, é muito semelhante tanto ao alvenaria estrutural quanto ao concreto armado, ou seja, as cargas não são pontuais, as cargas são distribuídas em todos os planos e com a melhor distribuição de cargas permite com que as tensões sejam menores. Isso é bem semelhante com sistemas de cargas lineares, o ICF é um deles. Mas vamos lá, como É posso te verdade. ajudar, Crisante? Você está onde hoje? Estou em Campinas, olha. Estou na obra aqui de Mostra aí, toda construída em arte. mostra pra galera a obra. Aproveita que você Olha, tá aqui é aí. uma parede de 6,5 metros, viu, Rangel? Feita com Legal. arcs, né? Uhum. Nosso bloco estrutural aqui. Isso aqui é uma queridinha dos arquitetos, foi uma empresa de Sumaré. Veio aqui em um Legal. dia, fez a montagem das formas, ferragem e concretou. Essa escada aqui, ó. E dá um trabalho lascado, mas é bonito para danar. É a mais bonita que tem, os arquitetos adoram, né? Se você olhar aqui a nossa obra, temos alguns vãos grandes aqui, igual você estava falando sobre, pro amigo aí, sobre as vigas, né? Uhum. Os vãos grandes, tem uma porta aqui de 8,5 metros, então eu tenho muita viga, concreto armado, que é o mais fácil. Isso que é legal o pessoal visualizar, é bom você estar aí na obra, que assim como a alvenaria estrutural, parede de concreto e o ICF, dá para fazer um híbrido, dá para fazer aonde dá para ser parede, faz parede, aonde não dá, faz pilar e viga. Não precisa, às vezes, abrir mão de todo o sistema por causa de 1, 2 ou 3 vãos, né? Que eu acho que é isso que você está fazendo aí, ó, um misto entre pilar e viga e ICF, né? Sim, aqui é a nossa piscina, viu, Rangel? Feita também Massa. com o nosso material. Olha que legal. Nossa piscina feita com ele. Aqui eu estou fazendo uma prainha. Se você olhar, não sei se você está conseguindo ver aí. Você consegue chegar mais perto? Não, não, né? Consigo. Aê, ótimo aí, tá vendo? Ó, pessoal, Bom, nós fizemos a pessoal primeira achando. concretagem, né? Aham. E aí resolvemos deixar a prainha para depois. Aí Massa. fizemos uma concretagem única aqui. Aqui nós gastamos na primeira concretagem, Rangel, 50 metros cúbicos. Aí possivelmente quase 120 toneladas aí de concreto. Massa. Autodensável, que tipo de concreto é? A gente não trabalha com Slump maior. autodensável porque pesa muito na forma. Entendi. A gente foi com um 12 mais ou menos 3 aí, o slump, muito prático, tá? Não foi nada assim, porque senão a forma de EPS nós temos que trabalhar com 1/3 de preenchimento cada vez. Entendi. Você vai fazendo, Você faz um terço. você faz um trecho com concreto, faz outro trecho concreto, entendi. Isso, eu vou te mostrar uma particularidade aqui em Campinas, aqui nessa obra. Olha o tamanho da minha parede. Caraca, isso aí é o que? O Alphaville? Que é o Alphaville 3. 100% arcs. Aqui nós temos Dom uma Pedro, parede né? de 10 metros. Dom Pedro, 10 metros e 40. Se você olhar, não sei se você está conseguindo visualizar um balanço aqui de 5 metros. Tá dando para ver mais ou menos, a conexão falhou um pouco, mas tá dando para ver. Eu tenho um balanço aqui de 5 metros e eu tenho minha parede inteira feita com um bloco estrutural, o Arx Prime, concretado de uma única vez, em cima do balanço. Mas a minha pergunta é voltada para o bloco estrutural. Legal. Não, mas foi bom a gente aproveitar que está na obra. O pessoal me pede bastante, mas faz live da obra. Live da obra só tem esse problema, a internet não é lá, essas coisas, mas aí na sua até que tá boa, tá bacana. Sim, aqui é bom de sinal. A minha pergunta é bem simples, Rangel, em relação ao bloco cerâmico estrutural e o bloco de cimento, qual você prefere, qual você acha melhor para trabalhar? Então, Crisantino, eu fiz uma live até só explicando a diferença, mas eu vou tentar ser resumido.
O cerâmico, depende para que tipo de obra. Para residência, eu prefiro o cerâmico, tá? Desde que ele esteja disponível. Uma das dificuldades é, por exemplo, nossa região aqui de Campinas, tem muito bloco cerâmico produzido. Tem regiões que não tem, então não faz assim, as diferenças não são absurdas a ponto do cara buscar um bloco cerâmico de 200, 300, 500 quilômetros, porque o frete encarece bastante. Pensando que os dois estão disponíveis e que o preço dos dois na obra são semelhantes, para obras de pequeno porte, até 4, talvez até 8, 10 pavimentos, eu prefiro o cerâmico. Por quê? Porque ele é mais leve do que o concreto, em torno de... deixa eu até fazer uma conta rápida aqui para dar um número mais exato. Em torno de 15% mais leve do que o concreto. Legal. E ele fornece um conforto térmico melhor. Então ele tem um controle térmico melhor do que o concreto. Por isso que na maioria das vezes casa, residência ou prédio embaixo em bloco de cerâmico, desde que os dois estejam disponíveis. O concreto tem essas vantagens. Por exemplo, a parte acústica do concreto é melhor do que o cerâmico. Por quê? Porque tem mais massa. O cerâmico não é esse normalmente, que tem o cerâmico assim, com o aparelho todo macio. Mas normalmente ele é furadinho. E aí a parte acústica é um pouco prejudicada. Mas tanto o térmico quanto a acústica do um e do outro atende a norma de desempenho. Quer dizer que é uma diferença ali entre eles. O cerâmico, por ele ser mais leve, ele traz benefícios tanto de transporte quanto de assentamento, que, né, você sabe, no material é igual o ICF. Muito mais fácil o cara subir montado com a forma de alumínio, e isso traz mais produtividade e torna o transporte mais leve. Mas quando é, por exemplo, se for um edifício de 15 pavimentos, não dá para fazer no cerâmico, porque não tem resistência, o cerâmico não atinge a resistência que a gente precisa. Então, em prédios altos, concreto com certeza. Outras coisas é, por exemplo, galpão. Se eu vou fazer um galpão com pé direito de, sei lá, 9 metros, raramente a gente acha cerâmico de 19 centímetros de largura. Então tem problema de esbeltez. Então por isso que eu falo que depende do tipo da construção. Legal. Beleza? Esse é o nosso bloco. Aí, isso, mostra pra galera. Esse é um blocão, esse é o nosso bloco 60 por 1,20, né? Uhum. Ele é todo montado e concretado de uma única vez. O pessoal vê, tá vendo? Tem tipo umas travas internas, não é isso? Colocar os aços, tanto na horizontal, o aço como que na vertical. É uma malha, normalmente uma Q92 ou Q61, dependendo do porte da estrutura, não é isso? Igual para a gente concreto nesse sentido. Mediante o projeto, a gente define pelo projeto aço, né? Uhum. Colocou, montou, o Rangel, muito prático, tá? Porque você analisa só, nós estamos aqui na parte mais alta da casa. Você poder montar piscina, parede, laje e encher de uma única vez, sem ter junta fria, é muito prático. Legal. No meu caso aqui, nessa casa aqui, a primeira concretagem foi 50 metros cúbicos. Então eu concretei a piscina, concretei as paredes arcs e concretei a laje de uma única vez. O caminhão chegou cedo, à tarde foi embora, tudo concretado. E a laje é EPS também? Triliçado EPS que tá aí? Eu uso EPS já por causa da eficiência térmica, para ajudar um pouco. Legal. Já trabalho, né? Trabalho com EPS, não tem como ir para lajota. Então não tem jeito. Não vai misturar as coisas. Aí, o pessoal ficou interessado no balanço. É um balanço de 5 metros, você falou isso, né? Eu tenho um balanço de 5 metros, porém, eu concretei uma parede de Arx Prime de 20 metros em cima. Ela avançou, ela teve uns 4 metros em cima do meu balanço, porém, como eu concretei de uma única vez a parede de 20 metros de concreto armado, possivelmente ela descarrega um pouco menos nesse balanço, porque eu tenho uma placa sólida, né, em cima, né? O pessoal está perguntando, vou até dar uma dica. Galera, eu fiz uma live com como que ele chama? Marcelo Orsatti. O Marcelo Orsatti, que é um dos donos aí da Ax, que de mais de 1 hora, tá no meu canal do YouTube, tá? Então vai lá, procura ICF, vai estar fácil lá, que é um dos donos da empresa.
porque o pessoal ficou interessado no sistema. Mas vamos responder as que estão aqui, não vamos deixar de responder ninguém, mas só de dica, porque lá ele falou desde o começo, explicou todo o processo. Podem lá, esse vídeo já tem quase umas 10 mil visualizações, vale a pena. Inclusive, uma das perguntas aqui, ó, todos os blocos são concretados? Eu acho que eles não entenderam o processo. Então, o bloco aí, ele tem mais do que função só de forma, mas ele é uma forma concretada dentro, normalmente, de 10 centímetros internamente. É lógico, como ele tem uma alta resistência, ele também ajuda na resistência da parede. É isso que o Marcelo explicou lá. Olha só, essa Sim. parede maciça com a forma de isopor fica mais leve que a alvenaria estrutural de cerâmica, diga em relação ao peso da estrutura. Mais leve não tem como ficar, porque o concreto é mais pesado do que... E é maciço, né? E é maciça, é uma parede maciça. Mas não é uma diferença tão gritante, até porque a parede é 10 centímetros do concreto. O cerâmico são 14 normalmente. Então, não tem como ela ser mais leve, mas não é uma diferença tão gritante, né? Descarrega menos na fundação, né? Que é a verdade, né? A partir de ela concretada e a cura perfeita, ela vai descarregar um pouco menos na fundação que o sistema. Porque sempre o pessoal pensando, não é que a carga que chega na fundação é menor, é que ela é melhor distribuída. Se ela é melhor distribuída, a tensão é menor, porque eu tenho mais área recebendo isso. Se eu distribuo melhor a tensão, ao invés de eu ter pontos concentrados, possibilita, por exemplo, um radier, uma sapata corrida, ou uma viga valdrame mesmo, com uma estaca, enfim. Nesse sentido, distribuição de tensões é bem bacana. Então, porque se você comparar peso próprio do concreto, é 25 kN por metro cúbico. Do bloco cerâmico é 12, então é quase metade. Mas as espessuras não são as mesmas, tem que fazer essa compensação, por isso que a diferença é mais pesado, concreto, não tenho dúvida, mas tem outras vantagens, enfim, do sistema ICF que eu recomendo que vocês conheçam. Vá lá no meu canal do YouTube, o link está aqui na minha biografia, procura lá Arcs ICF, que vocês vão encontrar uma live bem bacana explicando, ficou muito bem feito a live com o Marcelo, explicou inclusive o início da empresa, onde eles estão, então vale a pena. Mas legal. Beleza, Crisantino? Muito obrigado pela pergunta. Venha fazer visita. Eu vou sim. Inclusive apareceu aí, estou conversando com a galera, um edifício de 4 pavimentos para a gente calcular com esse sistema. A gente está conversando já para viabilizar. Não, possivelmente você vai calcular um para mim de 25. Sim, show. Show de bola. Já estou contando, a ideia é essa, é você fazer parte desse projeto aí. Bom, show, conta comigo. 25 andares na Penha, do lado do metrô. A parede fica um pouquinho mais espessa, a gente garante estabilidade com isso, mas tem soluções... Na verdade, vamos fazer com vedação, né? Entendi. Concreto. Isso é bom você comentar. Pode fazer o sistema deles com função de vedação apenas, é isso, né? Você tem um bloquinho eu tenho um bloco mais fino eu tenho um bloco que é um pouco mais fino, então ele tem 4 centímetros de núcleo, que daria para a gente fazer no caso, esse sistema aí de São Paulo. Show de bola. Que não teria problema. Maravilha. Beleza, Crisantino, muitíssimo obrigado, cara. Valeu. É isso, um abraço. Fico no aguardo. Venha visitar, viu? Show, vamos sim. Um abraço, Angel. Valeu.